Saudações, meus senhores e minhas senhoras. Sejam muito bem-vindos ao canal Questão de Português com o Professor Porto. Enquanto vocês tentam resolver a questão, vou pedir o apoio de vocês para que curtam o vídeo e se inscrevam no canal. O propósito do canal Questão de Português é, pelo menos uma vez por dia, apresentar um vídeo resolvendo uma questão de português com os mais variados e importantes temas de nossa querida língua portuguesa, para que vocês mantenham uma evolução contínua com as regras de nossa língua. Bom, então, acredito que já tenha se passado tempo suficiente para resolverem a questão. Vamos então à resolução. Vamos à questão. Na frase do anúncio, imigrante, São Paulo te acolhe. O pronome oblíquo te foi empregado antes da forma verbal acolhe, ocasionando a próclise. Acerca desse emprego, pode-se afirmar que a. configura um desvio em relação às regras de colocação pronominal, evidenciando um processo de variação linguística. B. configura um desvio em relação às regras de colocação pronominal, explicitando sua inadequação na elaboração do gênero textual anúncio. C. configura um uso prescrito pelas regras de colocação pronominal, demonstrando a formalidade da linguagem verbal desse anúncio. D. configura um uso prescrito pelas regras de colocação pronominal, atendendo à exigência de que todo anúncio deve se estruturar conforme a norma padrão. Então, é uma questão que trata de pronome, bem como de gênero textual. Entre as alternativas, se questiona se a posição aqui do pronome antes do verbo se configura um desvio em relação às regras de colocação pronominal, ou se não, se de fato é um uso prescrito pelas regras de colocação pronominal, bem como questiona-se sobre o uso da variação linguística e de gênero textual em relação ao anúncio. Então, qual a resposta? Qual a alternativa correta? A alternativa correta é a letra A, já que a forma como foi empregada o pronome te na frase configura um desvio em relação às regras de colocação pronominal, evidenciando um processo de variação linguística. Então, lembrando as regras da próclise, que é quando o pronome está antes do verbo na frase. Então, próclise é a situação que se configura quando o pronome está antes do verbo na oração. As regras que determinam e que exigem que o pronome fique e apareça antes do verbo na oração são as seguintes. Quando na oração, há palavras que expressam negação. Por exemplo, aqui, na frase, não te quero. O pronome deve vir antes do verbo. Não poderia-se, por exemplo, escrever assim, não quero te. Já aqui, a palavra que expressa a negação, aqui não, chama o pronome para antes do verbo, não te quero. Assim como também os pronomes indefinidos, relativos e demonstrativos. Que, cujo, alguém, algum, este, isto. Por exemplo, isto me atrai. Como isto é um pronome demonstrativo, poderia ser um pronome indefinido ou talvez um relativo, no caso, mas aqui é um pronome demonstrativo, ele chama também o pronome antes do verbo, configurando uma próclise. Isto me atrai. Assim também como advérbios ou locuções adverbiais, às vezes você me pergunta, palavras
que expressam desejo em frases exclamativas. Exemplo, que Deus te ilumine. Não poderia se escrever que Deus ilumine-te, tem que ser que Deus te ilumine, já que é uma frase exclamativa. Em conjunções subordinativas, quando as conjunções subordinativas estão antes do verbo, também deve-se registrar a próclise. Aqui, por exemplo, caso se levante. Não poderia se escrever caso levante. Se. Tem que se escrever caso se levante. Em palavras interrogativas, por exemplo, quando o enviaram, não poderia se escrever quando enviaram-no, mas sim quando o enviaram. E também aqui uma regrinha, quando se utiliza a preposição em e com gerúndio. Em se plantando, tudo dá. Não poderia se escrever, por exemplo, em plantando-se, mas sim em se plantando, tudo dá. São as regras da próclise. Portanto, o que faz da nossa alternativa a correta. Ok? Então, apenas um adendo. Como visto, nenhuma das regras anteriores se aplica aqui nesta frase. Imigrante São Paulo te acolhe. Aqui São Paulo é um nome próprio, portanto, não pode chamar a próclise. Então, deveria ser reescrita assim. Imigrante São Paulo acolhe-te. Ok? Aqui apenas um adendo. A frase deveria ser reescrita da seguinte forma. Imigrante São Paulo acolhe-te. Já que São Paulo é nome próprio e por ser nome próprio, não se enquadra em nenhuma das regras observadas para a próclise. Portanto, deveria ser reescrita a frase a seguir a forma padrão da língua, imigrante, São Paulo, acolhe-te. Porém, também cabe ressaltar que por se tratar de um anúncio, se permite uma certa flexibilização da língua. Então, não é inadequado nos anúncios, com o intuito de se fazer uma aproximação com o público que está escutando, que está vendo o anúncio, fazer uma certa alteração da norma culta e permitir, por exemplo, a utilização da próclise quando não se permite, já que é de uso mais comum, mais familiar com aquele público. Portanto, o que está na letra A aqui, isto evidencia um processo, a essa aplicação no anúncio desta forma inadequada da próclise, evidencia um processo de avaliação linguística com o intuito de fortalecer a eficácia da comunicação, já que há uma proximidade com o público que está escutando, com o público que está ouvindo o anúncio. Portanto, em alguns casos, em alguns gêneros textuais, seria adequado a utilização da próclise, mesmo indevida. No entanto, isso cabe ao gênero textual. A linguagem padrão não permite, como já extensamente explicado. Ok? Vamos à correção das demais alternativas. Aqui na letra B, a parte primeira da alternativa está idêntica à letra A, portanto está correta. Já a parte 2 é justamente o que vínhamos explicando. Aqui na parte 2, a letra B, registra que se a utilização do pronome te antes do verbo explicitaria uma inadequação na elaboração do gênero textual anúncio. Na verdade, ela explicitaria uma inadequação na elaboração da norma culta. No entanto, no gênero textual anúncio, não é inadequado, já que, conforme a finalidade do anúncio, pode-se flexibilizar a norma culta, como já mencionado. Já o erro da letra C e D é dispor que configuraria um uso prescrito pelas regras de colocação pronominal. Como já mencionado, segundo a norma padrão, a norma culta, não configuraria um uso prescrito. É um desvio, é um erro escrever, como mencionado aqui, o pronome te antes do verbo, quando não se segue as regras vistas anteriormente. Ok? Bom, espero que tenham gostado das explicações. Qualquer dúvida pode mencionar nos comentários, que explicações complementares serão realizadas a fins de vocês compreenderem devidamente o que se quer com a explicação desta questão. Ok? Peço mais uma vez, então, que curtam o vídeo, se inscrevam no canal e que deixem nos comentários
observações sobre a questão. Até a próxima e bons estudos!